para viver e para comer. Sim, hoje está mudado. Hoje nós temos serviço que ganhamos por mês para poder comprar tudo aquilo que tem na cidade. Ao invés de eu fazer doce de bocaiúva, eu vou lá na cidade e compro chocolate, né? E as nossas crianças, eles não querem comer produtos naturais, que são frutos da comunidade, preferem comer salgadinho, pão com salame, jatubá, tudo isso aí, né? Então isso são mudanças que a gente teve ao longo do tempo e que isso teve um reflexo, que é o que a gente está tendo hoje. Então o que a gente tem que repensar? O nosso sistema digestório, ele estava adaptado àquele tipo de alimentação. Os nossos filhos, ele vem com aquele tipo de genética que vai alimentar somente daquela comida que está disponível. Ela ainda não está apropriado para se alimentar desses alimentos novos que estão entrando. A não ser que o mais novo daqui para frente já esteja mudando esse tipo de comportamento, tanto alimentício quanto comportamento mental, que é a parte da tecnologia que está entrando. E ao mesmo tempo, falando de caça, né, eu sou do Bananal, para quem não me conhece, professor Jean, eu sou de uma família tradicional que sempre viveu de recursos naturais de comunidade. Então, acho que vocês conhecem, sou sobrinho do popular Gambá, né, tio Celeste, são pessoas que sempre trabalharam na fazenda, sempre trabalharam com roça. E eu, desde então, eu fui preparado para mim ter os conhecimentos da comunidade para quando eu crescer colocar essa comida na mesa para minha família. Eu não fui preparado para estudar, eu fui preparado para viver. Ah, mas você tem que aprender desde cedo, porque e se você casar, e aí, como que você vai pôr comida na mesa da sua família? Até isso hoje está diferenciado. Se a gente vê nossos filhos, se você falar para ele, vai pescar, será que ele vai saber? Como é que pesca no camalote, como é que pesca com verichote, como é que pesca num córrego, como é que pesca? Não vai saber. Pergunta para qualquer um dos jovens hoje, né? Ah, vamos plantar. Aí ele já acorda mais tarde. E eu acho que a nossa vivência eu fiz a graduação em São Paulo, né? Sou biólogo e agora eu estou fazendo agronomia. Aí a gente é professor e aluno ao mesmo tempo. Então a gente começa a pensar várias coisas, né? E qual que foi o meu tema de assim, voltado? Porque a gente tem a base curricular que a gente tem que aprender na escola, na aldeia, que é feito pela cidade, né? Então, eu, quanto indígena em São Paulo, fui um dos primeiros estudantes a chegar lá. O pessoal não sabia o que fazer comigo. Ah, mas a gente nunca teve estudante indígena. Aonde nós vamos começar a atender? E quando a gente sai para fora, a gente é visto como pessoas que não sabem de nada. Mas nós temos nossas bases curriculares que são o quê? Esses aprendizados que a gente tem dentro da comunidade. Então o que eu fiz? Eu fiz uma comparação da base curricular que é oferecido, que vem nas normas da BNCC, e tem a nossa base curricular, que é o que a gente aprende desde pequenininho, que é sobreviver numa comunidade. As duas profissões que tem dentro da aldeia é saúde e educação. Se você não se encaixa entre essas duas profissões, você tem que dar um jeito de sobreviver. E aí? Aí entra esses aprendizados que a gente aprende com o outro que é dentro da comunidade. Entra a questão do plantio, entra a questão da caça e pesca. Ah, mas a gente vai ter que... eu vi que tem que ter uma área que a gente não vai mais poder pescar, a gente não vai mais poder caçar. Não, a gente tem que conviver com isso, porém preservar isso, não que a gente vai deixar de fazer. E isso é uma prática que foi ensinado. Hoje eu sou professor, morei 6 anos na cidade grande, São Paulo, voltei, trabalho
porém eu gosto de aldeia. E essas práticas eu faço até hoje. Eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, eu falo, vai fazer também. Ferramentas. Hoje as crianças não podem mexer com ferramenta. Mas e aí, vai mexer com o que então? Tudo bem, tem caneta, tem que aprender tecnologia, tem que aprender a escrever, tem que aprender, mas também temos que saber a prática. A questão de caça. Fala para os meninos, vocês vão caçar e pescar, vai, traz alguma coisa para mim. Não vai saber. Então são práticas, esses que são, vamos dizer, simples, mas que são essenciais. Curativos, né? Porque quando você está caçando, você está sujeito a qualquer situação, um corte, uma picada de inseto, de cobra, tudo isso a gente tem que aprender. Eu acho que isso é a base curricular nossa. E principalmente a preservação da água, que nós não estamos fazendo. Nossa água está secando, nossa água está indo embora, e com certeza com esse projeto que está vindo, a gente tem que começar a pensar. Por exemplo, tem o tanque do Bananal, né? Tem o Cedral do IPEG, são pontos de referência, que vamos dizer assim, além de ser um tanque, ele é de lazer, que antigamente ela serviu para a higiene pessoal das comunidades locais, onde iam lavar roupa, onde ia tomar banho, onde ia, né? Hoje todo mundo faz em casa. Melhorou sim, eu não preciso mais sair, mas está acabando. Mas por quê? Porque nós descuidamos, sujou, começamos a tirar as árvores. Ao mesmo tempo que nós mexíamos com facão e machado, hoje a gente tem motosserra. Uma motosserra, ela derruba a árvore em 2, 3 minutos. Sendo que aquela árvore, para chegar daquele porte, 70, 80, 120 anos. E depois que a gente derruba, nós não temos o costume de replantar de novo. E o nosso cerrado, ele nasce muitas árvores que são de cerrado, que são mais resistentes ao fogo, e que não estou falando, né, tem muitos arbustos, né, e que não serve de madeiramento para casa, porque quando você vai fazer uma casa, tem os madeiramentos de lei. Aroeira, coração de negro, alvidro, né, palha está sendo muito difícil você encontrar dentro da aldeia, mas por quê? E a gente está deixando de esquecer também que o fogo está tomando conta. O fogo, toda vez que ele passa, né, e esses madeiramentos de lei que a gente precisa, que é frutífero ainda, que nos fornece madeira, ele não aguenta fogo. Principalmente jatubá. Jatubá, mesmo estando verde, ele vai queimar, porque ele começa a soltar um óleo, né? Ali, não sei se vocês já verificaram, e ela acaba queimando. Então tudo isso, né, são pontos, eu acho que importantes, que a gente tem que começar a se preocupar, principalmente na produção de alimentos. A gente começar a se autossustentar na produção do próprio alimento dentro da comunidade. Porque se você quer um pé de alface, você vai ter que ir no mercado comprar. Aí eu tinha um tio que sempre dizia, mas você mora em cima da pedra, não tem terra para plantar? Né? Mas aí a gente precisa de recurso, hoje a gente precisa de poço, precisa de água, já mudou, né? Não tem mais chuva no período certo, o solo já está cansado, então a gente tem que recorrer a essas novas tecnologias, sem deixar de fazer aquilo que nós sempre fazemos. Então, além de professor, não é só porque eu sou professor que eu não vou pegar no machado, que eu não vou pegar numa enxada, que eu não vou plantar, que eu não vou mais pescar, que eu não vou mais caçar, e eu acho isso uma bobagem. Eu não preciso mais disso. Não, a gente é um cultural. É isso que me faz ser diferente, é isso que me faz morar dentro da comunidade,
é isso que me faz ser indígena, que é o diferencial. E uma das coisas é viver em comunidade, né? Assim, se respeitando, conversando, né? Se você olhar em volta, cadê os jovens? Será que essa conversa está sendo proveitosa para eles? O que eles estão falando aí? Né? Mas todos nós já fomos assim. Todos nós já fomos novinhos. Conversa de adulto, conversa de velho, né? A gente fala. Mas que lá na frente vai ter o reflexo. E esse reflexo que a gente está tendo agora, que a gente está construindo, veio da construção lá das primeiras comunidades. A tecnologia vem, mas nós temos que saber lidar com ela. Eu acho que isso é o ponto importante. Mas para a gente ter esses animais, para a gente ter essa água, para a gente ter esse peixe, nós temos que preservar. Até nossos córregos que passa aqui para chegar até a última aldeia, a gente não tem mais. Mas por que será que a gente não tem mais esses córregos? Principalmente da mata ciliar, a gente não replantou. As pontes aí que tiraram as pontes, fizeram bueiro, aquilo ali acaba com a corrente da água. Tá? E os animais, eles aumentaram na nossa reserva ultimamente, não sei se vocês perceberam. Onça mesmo, catitu, porco monteiro, queixada, gato do mato, né? Por quê? Porque as últimas reservas que ainda tem a biodiversidade é nas comunidades indígenas. O dia que a comunidade indígena acabar, aí acabou todos os territórios. Porque se você sair de Campo Grande para lá, só é monoculturas, ou soja, ou eucalipto, ou pinho. Você não vê mais nada além disso. E eles não conseguem entrar porque a gente ainda está aqui. E pode ser que futuramente chegará um tempo que as pessoas vão querer invadir essas reservas, que já está acontecendo, em busca de recurso natural, que é comida e água. É o essencial para a sobrevivência humana. E tendo todos esses recursos, a gente equilibrando isso, a gente consegue equilibrar a doença, a gente consegue equilibrar os transtornos mentais, porque a calmaria e a vivência como a gente vive, a gente não pode ter dinheiro, mas a gente pode viver mais tempo com saúde e saudável. Né? E essas doenças invisíveis, que hoje a gente não pode acreditar, ansiedade, depressão, está entrando dentro das comunidades. Mas nós que somos profissionais, ela como profissional, nós como professor, todos que somos profissionais dentro da comunidade, não é fácil. E se ele não tiver uma mente elevada e um equilíbrio psicológico, ele pode ter consequências. Então mexer com pessoas não é fácil, mas a gente escolheu isso. E a gente tem que lutar por isso, assim como os outros vieram e lutaram por nós, e tudo que a gente tem conquistado, o cara teve que se sacrificar, teve que batalhar, até o momento da nossa cultura também, os pontos sobre a nossa dança, isso é importante, tá? O xumonó, o sucriquionó, as cores, porque às vezes a gurizada não está interessada, tem vergonha de usar prendente. Não. Eu estou vestido, eu estou de calça, eu estou de botina, eu estou no meu área de trabalho. Cheguei em casa, eu tiro tudo, eu estou de calção. Se eu estou em casa, eu estou na aldeia. Então isso é o que me representa, estar com o pé no chão. Então acho que é isso que você uma das colocações, né? Obrigado.